Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pastor Fernando, 10 minutos, pastor Messias, 10 minutos, pastor Elenay, 10 minutos, e depois vocês três chamem as pessoas para vir à frente, os que desejarem. E se não desejar, pode ficar lá. A prosperidade vai te alcançar de todas as formas. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta noite maravilhosa. É um momento de muita alegria para todos nós que estamos na presença do Senhor e podemos sentir já o Espírito do nosso Deus se envolvendo em nossa vida, através destas palavras maravilhosas que nosso pastor tem falado. Eu gostaria apenas de ler o Salmo 15. A prosperidade, ela não depende apenas do que o homem busca realmente no material. Mas, como disse o pastor Eliezer há poucos minutos, a prosperidade ela não está somente em torno das coisas materiais, mas a prosperidade ela vem de uma raiz espiritual. E nós não podemos, de forma nenhuma, ter uma raiz de amargura em nosso coração. O que afasta a prosperidade é uma raiz de rancor, uma raiz de tristeza, que habita dentro do nosso coração. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando entristecemos o Espírito Santo de Deus, toda a nossa casa fica triste, relaxada. Mas aqui no Salmo 15, diz a palavra do nosso Deus, Salmo 15, versículo 1, diz: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juro e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Eis aqui a raiz de uma pessoa ser próspera, irmão. O profeta de Deus diz na mensagem Véu Adentro que a prosperidade é como uma panela dourada, que quando o homem se encontra diante desta panela, não importa que seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o reflexo deste homem em todos os seus atos traz alegria, traz cura, libertação. A Bíblia diz que quando Pedro, ele estava realmente convertido, que Jesus disse para ele: quando tu te converteres, converte também teus irmãos. E muitas das vezes, nós queremos expulsar demônios dos outros, queremos trazer alegria para os outros, mas nós mesmos não damos conta de expulsar o nosso próprio demônio. Se você quiser ser uma pessoa próspera, aprenda a expulsar o demônio de você mesmo. Aprenda a expulsar o egoísmo, o orgulho, a soberba. É aqui que está a grande vitória de um cristão. O irmão Brano, um certo dia, esteve diante de uma grande batalha. E quando ele se viu ali aperreado naquela situação, o Espírito Santo disse apenas isso para ele: se tu te calares, eu falo. Quando você for injuriado, quando você for caluniado, deixa o Espírito Santo de Deus falar por você, irmão.
Deixa o Espírito Santo de Deus usar a tua vida. Você deve ter, sabe o quê? Um histórico diante de Deus. E é o histórico que você tem diante de Deus que faz a diferença. A Bíblia diz que Deus tinha um servo que talvez nenhum de nós conhecemos até hoje. Antipas. Mas Deus sabe quem ele é, irmão. Deus, ele te conhece na profundeza do teu coração. Deus, ele nos conhece na intenção do nosso coração. E quando você chegou aqui nesta noite, se você saiu de casa duvidando, é exatamente isso que você vai receber de Deus, irmão. É uma dúvida. Mas se você saiu da sua casa hoje confiando que Deus vai te abençoar nesta noite, você já saiu da sua casa abençoado, irmão. Você não vai precisar chegar aqui para sair abençoado. Agora você diz por quê? Porque um certo servo de um centurião procurou um dia Deus, e quando o Senhor ia se levantando para curar o seu servo, ele disse: não, Senhor, não precisa ir ao meu lar, basta uma palavra sua. E a Bíblia diz que Jesus se levantou ali e disse: olha, em toda Jerusalém eu nunca encontrei uma fé como esta. Você sabe o que é isso, irmão? É você ter confiança na sua fé. Há muitas pessoas que podem ter muita fé, irmão, mas do que adianta? Você não tem confiança na fé que você tem. Você tem que ter confiança. Muitas das vezes nós temos confiança na fé do pastor, na fé do irmão, na fé do primo, na fé do pai, na fé da mãe, mas você precisa ter a sua própria fé, irmão. Jesus um dia atravessando o barco, Jesus estava no barco, os mares estavam agitados. Aqueles homens, eles não tinham a fé de Deus dentro deles. E eles foram acordar o Senhor. Ele estava ali tomando uma soneca. Mas você pensa que Deus não sabia que toda aquela trajetória, aquela igreja ia passar por aquele grande banido de mar, aquelas ondas. Muitas das vezes, irmão, Deus deixa você passar por ondas altas, ondas que vão quase para quebrar o teu barco. Mas Ele quer saber aonde verdadeiramente você está firmado, aonde você está amarrado, onde você amarra o seu barco, irmão. É isso que faz a diferença para Deus. O irmão Branham nunca perdeu uma batalha, porque ele sabia onde o barco dele estava amarrado, irmão. E é para isso que o irmão Branham estava diante de nós, para nos mostrar aonde nós devemos amarrar o nosso barco. E o nosso barco não tem que estar amarrado no pai, na mãe, no filho, no emprego. Ai, meu Deus, está uma crise tão grande aí fora. Tu está amarrando o teu barco aonde? Na política, no presidente, no governo? Amarra o teu barco no Senhor, irmão. Amarra o teu barco em Jesus Cristo. Porque as ondas virão, crises virão. O Senhor disse: passará céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E o Senhor se levantou daquele barco e veio à tona e disse: acalma-te, vento. Você pensa que Jesus foi lá e pá, não. Acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Ele tinha segurança de quem ele era, irmão. Você tem que ter segurança de quem você é. Você tem que ter, o irmão Branham diz, o profeta de Deus, que quando a noiva do Senhor Jesus Cristo reconhecer quem ela é, você não vai mais ter medo de careta do diabo aqui não, irmão. O diabo está fazendo careta para todo mundo aí fora, irmão. Mas para esse pequeno rebanho, Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho. Que nesta noite o Senhor possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma noite realmente de grande aproveito cada um de nós. Não podemos ficar em casa não, irmãos. Deus sabe como tratar com seu povo. É uma oportunidade, creio, que é uma oportunidade tão imensa que Deus tem dispensado nesses últimos dias à sua igreja, à sua noiva. Desta maneira, eu creio que o Senhor há de nos abençoar muito bem. Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Os problemas são tão grandes, mas graças a Deus,
possamos ainda dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Possamos dizer que ainda possamos ficar firme, porque ainda temos um Deus que zela por nós. Temos um profeta que ilumina os nossos caminhos. Tem um pastor que zela para nossas almas. Quando o pastor João estava cantando aquele corinho, que as nossas mãos estão cheias das bênçãos de Deus. Não somente nossas mãos nesta noite, mas os nossos corações também, possamos sair daqui cheio das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, para levar a nossa família. Que bom que toda a família estivesse aqui nesta noite, mas pela graça de Deus, nós podemos levar esta unção à nossa família. Podemos levar esta nossa botija cheia de azeite à nossa família, mesmo que alguns ficaram com a sua botija um pouco vazia, mas podamos voltar nesta noite e levar alimento espiritual a eles ali nesta noite. Quando Moisés um dia, pelo menos pela sua idade avançada, pelo seu ministério, e um dia ele cansou, mesmo assim, quando ele levantava as suas mãos abençoadas, quando ele levantava os seus braços, o povo de Deus vencia. Mas um dia, muitas vezes cansados, Moisés, quando ele baixava seus braços, sempre Amaleque, seu adversário, o inimigo de nossas almas, vencia, triunfava ao povo de Deus. A importância de Deus ter sempre um homem a seu favor. Moisés também tinha homens ali que um dia levantaram os seus braços. E quando aqueles homens levantaram as mãos de Moisés, o povo de Deus vencia. E nesta noite aqui também tem um braço do Emanuel estendido sobre nós, para vencermos todas as dificuldades. E um dia também ele, na cruz do Calvário, foi pregado ali, aquela rude cruz. E ali ele venceu todos os nossos pecados. Foi derramado o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje podemos dizer, estamos firmes. As amarduras, venha o que vier, mas nós estamos firmes na rocha que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, é uma noite muito especial para cada um de nós. Que possamos sair daqui, amados, com nossos corações voltados ao Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida transformada, não somente para esses 7 dias de trabalho espiritual, mas possamos voltá-lo sempre ao original, podemos sempre voltar, e sempre mais dias e dias, que não podemos perder esta unção nesses dias que estamos vivendo. Isto não vem por acaso, não, irmão. Podemos sempre ver o que Deus está fazendo esses últimos dias em nossas vidas. Nesta igreja, se Satanás trabalha fora, Deus trabalha muito mais também. Deus tem os seus para levantar homens corajosos, levantar braços corajosos, porque ainda temos um pastor com braço forte. Esse Moisés, nesses últimos dias em nossos meios, mesmo cansado este Moisés, mas Deus tem levantado esse braço forte para pregar este evangelho, para defender esta mensagem, mesmo este Moisés cansado nesses últimos dias, pregando esses dias aqui, quinta-feira, 4 cultos, mas hoje está aqui pela unção do Senhor Jesus Cristo, que possamos sempre voltar ao original, que possamos voltar a este tempo que estamos vivendo, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a cada um de nós. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estarmos certos, quando foi anunciado que nós íamos ouvir uma grande e abençoada mensagem, né? Mas aí a coisa inverteu do nosso lado. Quero agradecer pela confiança e por esse tão grande conclave espiritual, este grande evento, esta campanha de milagres, de prosperidade, de bênçãos espirituais. Eu creio que tudo isso pode suceder à medida da sua fé. Como disse o pastor há pouco, se você saiu de casa com dúvidas,
é o que você vai buscar, vai receber aquilo que você saiu. Se você veio com um propósito, com um objetivo, você vai levar isso para a sua casa. Depende de como você veio nesta noite, da maneira que você se aproxima de Deus. Eu queria deixar um versículo da Bíblia Sagrada, já que me foi imposta essa obrigação nesta noite. No segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, apenas um versículo para esses poucos minutos que nos restam. No versículo de número 2, capítulo de número 4, versículo de número 2. Apenas uma parte do verso 4. E peço que os santos orem por mim. Estava ouvindo o pastor falar a respeito do início desta campanha, que provavelmente se deu a partida no domingo pela manhã. Eu recebi as informações das bênçãos do Senhor que foram derramadas sobre vós aqui. Lamentei não poder estar presente, contudo ausente no corpo, mas presente no espírito. Sabemos que para o Senhor trabalhar tem que haver o princípio primordial de tudo, é o arrependimento. Essa palavra arrependimento quer dizer reconhecimento, quer dizer acerto, começo. Tem muitos derivados de tudo isso. É como começa as bênçãos do Senhor, você tem que reconhecer. Jesus disse isso até para um grande doutor chamado Nicodemos, que era necessário que ele se arrependesse. Quando disse que ele devia nascer de novo, reconhecer, se arrepender, renunciar, desapegar, começar tudo de novo. E então, eu creio que nós começamos bem. O irmão Brana foi pregar uma noite sobre arrependimento e as pessoas ficaram dizendo, mas o senhor não vai mudar o tema? Na noite seguinte, arrependimento. Terceiro culto, arrependimento. E então ele disse, os diáconos chamaram, você não vai mudar o tema do sermão, vai mudar o sermão? Ele disse, não, enquanto Deus estiver salvando, curando, libertando, prosperando, eu vou continuar falando sobre arrependimento. Ele pregou sobre Jó e o pessoal ficava dizendo, você não vai tirar Jó da cinza, está tantos dias, já só está com Jó na cinza e vai acabar estragando na cinza lá. Em torno de 6 meses, Mombrana manteve Jó na cinza. Ele disse, rapaz, com Jó na cinza, Deus está fazendo tudo isso, vamos deixar Jó lá por enquanto. Então nós vamos continuar a campanha sobre arrependimento. Amém? Glória a Deus. Todo dia é dia de arrependimento. Eu quero aproveitar a oportunidade para também me arrepender. Porque se o culto começou com arrependimento, deve prosseguir também nesta noite. Eu quero fazer das minhas palavras os que fizeram no domingo e pedir perdão à igreja, aos irmãos, ao pastor, em primeiro lugar, a toda a congregação, aos jovens, os músicos, os levitas. De coração, se porventura eu tenho falhado, errado em alguma coisa, talvez não intencionalmente, mas somos humanos levados por influência, por sentimentos, mas peço ao Senhor e a vocês que me perdoem em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Tem alguém aí do seu lado, do seu banco direito, no seu assento, da esquerda ou da direita? Toque assim a mão suavemente nela e diga assim, o que é que tens em casa? Fale com o seu irmão e pergunte, o que é que tens, o que é que você tem em casa? O pastor há pouco deu uma aula aqui de como falar com Deus. A oração é um diálogo, é o falar da alma humana com Deus. Se você não consegue pedir, falar, conversar com Deus, dizer a Ele seu problema, confessar a Ele suas falhas, diariamente um cristão faz isso. O irmão Bruno disse, eu peco 10.000 vezes por dia.
Então, 10.000 vezes ele falava com Deus. O que é que tens em casa? Me chamou a atenção, desde o início deste capítulo, uma mulher viúva dos filhos dos profetas encontrou o pastor Eliseu no culto e disse a ele: teu servo, isso aqui foi muito forte, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo, tem algum servo aí? Tem alguém servindo aí? Olha o crédito. O pastor há pouco disse, olha o histórico. Teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Crédito com o pastor e crédito com o Senhor. Isso é pouca coisa. Teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem salvos, para serem servos, para serem escravos. Põe a sua atenção nisso. Ele havia partido para o Senhor, mas tinha crédito com o pastor, com o profeta, e tinha crédito com Deus. E era um homem temente, era um servo, que é a coisa mais sublime na igreja, é ser um servo. O que é que tu és? Eu sou um servo. Tu és o que lá? Sou um servo. Estás fazendo o que aqui? Estou servindo. Não importa se você está lá no banheiro, ou lá na portaria, ou aqui no altar. Estou servindo. Mas por que o pastor só coloca eu para olhar o carro? O teu céu é o mesmo tamanho do céu do pastor, do diácono, do evangelista e do músico. O céu é o mesmo, a recompensa é a mesma. Eu estou reparando lá fora, louvado seja Deus, você é um servo. Eu estou tocando aqui no altar, também sou um servo. Estou pregando, evangelizando, também sou um servo. Mas agora o teu servo, profeta, ele deixou umas contas. Ele tem umas dívidazinhas, ficou umas contazinhas para pagar. O cartão de crédito está estourado, está indo para o vermelho, a coisa está feia, está devendo aí umas contas. Mas aí eu lembrei que o teu servo temia ao Senhor. Eu lembrei uma coisa fundamental, que o teu servo, eu não posso ficar sem os meus filhos. Eliseu se voltou a ela e disse: o que é que tens em casa? Ele podia dizer para ela: você já fez uma novena? Tu já foi lá no banco, no BMG, não sei aonde mais, fazer um empréstimo, pagar tuas contas? Tu já procurar um agiota para emprestar dinheiro a juro? Quer entrar numa fria, empresta dinheiro de agiota. Tem gente aqui, eu falo para algumas pessoas que emprestaram dinheiro de agiota aqui. Depois tem que se esconder para não morrer, sim ou não? O que é que tu tens em casa? Aleluia. Quando ela veio falar com o profeta é o porta-voz de Deus. Amém? As palavras de um profeta são os pensamentos de Deus expressados. Quando ela começou a falar com o profeta já sabia o que ia fazer. Deus sabe o que faz. Amém? Quando Jesus mandou perguntar a Filipe: Filipe, nós temos aqui um problema. A multidão é grande, já se faz noite. Nós temos que despedir a multidão, mas não pode ir com fome. Ele havia dito que ele era o pão vivo que desceu do céu.
A multidão estava com fome. E o que vamos fazer, Filipe? Ele disse, Senhor, o que nós temos é 200 dinheiro, mas o que é isso para tanta gente? Então Deus tocou em André e ele proveu, a criança veio, através de André, então proveu os pães e os peixes, e Jesus operou o milagre. Mas a Bíblia diz que Jesus perguntou a eles, mas ele sabia o que ia fazer. Irmão, não se preocupe, Deus sabe o que vai fazer. O pastor pregou esse dia aqui baseado em Mateus 6. Não andeis solícitos quanto o que haver de comer. Não andeis solícitos quanto o que haver de beber, o que haver de vestir. Deus sabe de tudo o que tu precisas. Deus sabe o que você necessita. Se é o problema familiar, negócio, seja lá saúde, seja o que for, Deus sabe o que é. E quando a viúva começou a falar com o profeta, ele já sabia e disse a ela, o que é que tens em casa? Eu já ouvi várias pregações feitas pelo pastor dizendo que Deus vai te abençoar do tamanho da sua fé. Conforme a tua visão é o que você vai ser abençoado. Se você tem fé para plantar 1 metro, vai ser colher, você só vai colher aquilo ali. Se você plantar 2, você vai colher aquilo. Conforme a tua fé, a fé tem que ser sobrenatural, inteligente, tem que se lançar do avião com a paraquedas fechado mesmo. Confiar que antes que o paraquedas você caia no chão, ele se abre. A fé é assim. A fé tem músculo. A fé tem cabelo no peito. A fé é corajosa. Por isso que o que acompanha a fé é o amor. Não é a dúvida, não é o medo. Amém? Mas olha uma coisa, me chamou a atenção isto aqui, o que é que tu tens em casa? Pergunte para você. O que é que você tem para fazer o milagre, para acontecer? Uma senhora disse assim a um pastor, pastor, você sabe por que eu não contribuo com a obra, com as missões, com o trabalho? É porque eu não tenho nada. Eu não tenho, se eu tivesse eu dava. Ele disse, ao contrário, irmã, a senhora não tem porque não dá. Você não tem porque você não dá. Se você desse, você tinha. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É o oposto. Mas quando o profeta se dirigiu a ela e disse, o que é que tu tens em casa? Ela tinha uma coisa que você não pode deixar de ter. Davi tinha, como pastor. Quando aquele sacerdote passava, aquele homem foi assaltado no caminho de Jericó, saindo de Jerusalém para Jericó, e encontrou o homem, ele tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de vinho. Se não tem botija de azeite em casa, se não tem azeite em casa, não tem milagre. O azeite é um tipo do Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. O que é que tu tens em casa? Ela se voltou ao profeta e disse, tua serva só tem um pouquinho de azeite numa botija. É só o que eu tenho. Só um pouquinho de azeite na botija. Então ele disse, vai. O que é que você tem para oferecer para Deus? Mulher, traz um pouquinho de água e um pedaço de pão. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não tenho, senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou amassar, fazer um bolo para mim, para meu filho, disse aquela viúva a Elias, para que comamos e morramos. Ele disse, assim diz o Senhor, faz disso para mim primeiro. Faz disso para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não secará, até que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. O irmão Branham disse, faça para Deus primeiro. Primeiro ela fez para Deus. Primeiro Deus. Nós não recebemos porque invertemos. Nós pensamos primeiro no eu. Depois da família e Deus, se sobrar, depois que pagar tudo. E o que foi que ela fez? Primeiro, deu a Deus. O irmão Branham disse, primeiro,
Repita comigo. Primeiro, Deus. Segundo, a sua família. Terceiro, você. Então ela fez primeiro a Deus. Que coisa maravilhosa. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Pode sair na rua, vai catando tudo que for balde, vasilha, tambor, pode pegar carro, tanque, caminhão, pipa, vai buscando tudo. Enquanto tinha vasilha, o azeite não parou de derramar. Mas tinha que ser vasos vazios. Só vai encher se o vaso estiver vazio. Tem que passar pelo arrependimento. Tem que se esvaziar para poder encher. Tem vasilha vazia? Se tiver vasilha vazia, vai ter azeite. Era para buscar tudo que ela encontrasse. Irmãos, se ela conseguisse buscar vasilha em todo canto, ia ser a mulher maior revendedora de azeite da cidade. Porque o nosso Deus pode. A Bíblia diz que ele faz do monturo, ele ergue o necessitado do monturo e faz habitar entre os príncipes. Ele é varão de guerra, ele cava em terra seca, faz nascer água, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele faz menino matar gigante, faz urubu virar garçom, mas ele cumpre a sua palavra, ele socorre os seus. Aleluia. Encerrando. Partiu. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Coloca um pouquinho da tua botija, do que tu tens em casa, e reparte. Amém? Diga, reparte. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga, reparta o azeite. Mas é pouquinho, reparte com teu irmão. Um pouquinho do teu azeite. Mas é pouco, reparte. Reparte que Eliseu está chegando. Eliseu está aí. Tem azeite para derramar. E ela pegou e repartiu um pouquinho do azeite que havia na botija em todas as vasilhas. Não era para botar muito, não, era só para pingar. Era só para derramar um pouquinho. Deus só queria ver a atitude dela, a fé dela. Ei, vocês pensam que Eliseu precisava dela sair melando azeite em vasilha para derramar azeite? Que nada, ele foi um dia na beira do riacho, fez o machado flutuar. Ele deitou em cima do menino morto, o menino voltou à vida. E mesmo depois de morto, jogaram um morto em cima dele, ainda ressuscitou. Ele precisava daquilo, ele queria ver a atitude dela, a fé dela, para ir atrás de vasilha, repartir o pouco que tinha dentro das outras vasilhas, para que o milagre acontecesse. Nunca mais feche a porta. Olha só o que Deus não gosta de fazer espetáculo. Deus não trabalha com circo, nem com palhaço. Irmão Brando disse que Deus não faz palhaçada. Olha aqui o verso 5. O que ele disse aqui no versículo 4. Fecha a porta. Amém? Diga, fecha a porta. Fecha a porta. Sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchia. Trazia e ela enchia. Não parava. Escorria azeite para todo lado. Tem alguém que tem vasilha vazia aí? E sucedeu que, cheias foram as vasilhas, disse a seu filho,
traze-me ainda uma vasilha, porque tem muito azeite aqui escorrendo. O menino disse: mamãe, não tem mais vasilha alguma. Meu filho, traz vasilha, meu filho. Mas sabe por que aconteceu tudo isso? Porque na casa dela tinha uma panelinha, uma botija de... Volte para casa se perguntando, o que é que tem em casa? Novela? Muito futebol? Muita novela, sem vergonha, para a moral. O que é que tem em casa? Na casa da viúva tinha um pouquinho de... Na casa da viúva tinha... Na casa da viúva tinha as cartas de Elias. Na casa da viúva tinha a palavra de Deus. Na casa da viúva tinha culto doméstico. Na casa da viúva tinha culto de oração. A casa dela era uma extensão do tabernáculo de adoração. Era por isso que o azeite ia derramar. Porque ela levava a igreja para dentro da sua casa, levava o pastor, levava os irmãos, levava a palavra, levava os hinos para dentro da sua casa. Então Eliseu não teve dificuldade de dizer: o que é que tu tens em casa? Porque sabia que na casa dela tinha azeite. E se tinha azeite, então tinha milagre. Tinha abundância, tinha prosperidade. O Deus da provisão está aqui. O Deus da providência está aqui. Quando tudo parecia estar falido, o Deus da providência chegou para providenciar. Deus abençoe. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não precisa ninguém vir à frente, não. Basta que você tenha azeite aí. Queria convidar os pastores e os obreiros todos que ficassem aqui à frente. E quero pedir aos 3 ministros que fiquem aqui no púlpito. Todos os pastores aqui na frente, os evangelistas, estenda a mão em favor do povo. Agora é com você. De acordo com o teu azeite, de acordo com as tuas vasilhas, você recebe a sua porção. Os ministros são aqui. É de acordo com você. Você vai decidir o que vai receber. Tome posse agora. Você levanta a sua mão para cá. Você levanta as 2 mãos, se possível. Eles levantam as 2 mãos e você levanta as 2 mãos. Você entra com o que você tem. Você entra com os vasos e com azeite. E eles entram com o assim diz o Senhor. E isso funcionará na tua vida. E toda a congregação levanta a voz de oração. E todos pedem o que precisam. E recebam aquilo que vieram buscar. Pode levantar a voz de oração. Ore em voz alta. Em voz alta. Levante a sua voz. Mais alto, mais alto. Levanta a tua voz de oração. Aleluia! Senhor, ouve essa oração. Atende essa oração, Senhor. A tua serva levantou a sua mão. E os ministros levantaram a sua mão. Isso, irmão. Vai orando, vai orando. Vai levantando a voz. É fundamental que tu ore em voz alta. Coloca esses vasos agora à disposição do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ouve a oração da tua serva. Ouve a oração do teu servo. Concede o teu filho agora a sua petição. É no nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus Cristo. É pelo Espírito do nosso Deus. Recebe a tua bênção. É neste vaso que você tem. Escuta a tua oração. Levanta a tua voz. Ore em voz alta. Ore em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Levanta a tua voz. Glorifica o Senhor. Aleluias!
Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos nisso. Tomamos posse disso. Tomamos posse agora. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, com valor imenso e inaudito, dando-nos no Filho seu bendito. Amor, o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz. Vá de vaso cheio. Se você sentir gozo para isso, reparta com a vizinhança. Dê aos seus irmãos. Quando chegar na sua casa, estenda a mão para a vizinhança lá, para os vizinhos. Se você encontrar algum adversário, estenda a mão a favor dele. Dá ao teu inimigo isto, tu vai ver que você vai transformá-lo em amigo. Perguntaram a Abraham Lincoln: Doutor Lincoln, o que o senhor faz para eliminar os seus inimigos? Qual a receita para acabar com o inimigo? Ele disse: é simples, é transformá-los em amigo. Vamos aplaudir a Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Leva óleo para o teu inimigo, leva óleo para o teu vizinho, leva óleo para a tua família, para a tua rua. Você vai ver que a rua vai ficar diferente depois desse culto. A vizinhança vai ficar diferente, a tua casa vai ficar diferente. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão, um abraço de quem tem óleo, um abraço de vitoriosos, um abraço de prósperos. A prosperidade chegou, aleluia, a bênção chegou.